Alencar, e eu vou apresentar esse artigo, que é um artigo derivado da minha dissertação, né, que teve a orientação da professora Marta. Ele trata aí da gênese do metrô de São Paulo, né, sobre a linha 1, a primeira linha de São Paulo, e uma faceta da atuação do arquiteto Marcelo Fragelli, que a gente observou aí nesse processo. A linha 1, azul, né, ela corta a cidade de São Paulo de norte a sul, numa extensão de 20 quilômetros. Ela foi a primeira via metroviária do Brasil e teve suas estações originais projetadas por Argeli, a partir de 1967, inauguradas entre 1974 e 75. O processo de projeto motivou uma narrativa épica, onde a luta pela afirmação da arquitetura foi uma questão crucial. A concorrência para os projetos, ela obrigava a liderança de um projetista estrangeiro, e a vitória dos alemães do consórcio HMD trouxe consigo uma cultura de projeto que colocava a arquitetura como disciplina subsidiária, encarregada dos revestimentos interiores e com pouca responsabilidade sobre os problemas centrais da intervenção. A atuação de Fragelli refutou essa posição. O conjunto de estações subterrâneas que resultou desse processo apresentou notável homogeneidade, derivada de sua orientação original de método construtivo, conceito de ventilação, programa e acabamentos. As estações foram escavadas pelo método cut and cover, ou em português em vala ou em trincheira, às vezes se fala, que ordinariamente resulta num espaço de contornos ortogonais, definido pela verticalidade das paredes de contenção e pela horizontalidade de pisos e coberturas, né? Acho que o que é importante aqui é que o método construtivo ele prefigura a arquitetura, né, numa situação como essa. E assim as estações se constituíram em caixas de concreto, as subterrâneas, né? Em caixas de concreto alongadas, com 126 metros de comprimento e 16 metros de largura, com alargamentos pontuais no centro para as escadas, áreas de ventilação. E elas estão numa profundidade aí entre 10 e 16 metros sobre a via pública. Elas se desenvolvem basicamente em três níveis, né? Primeiro, os acessos, que estão no nível da superfície, estão integrados ao tecido urbano. Esses acessos têm várias formas, como a gente vai ver depois, né? Aqui é uma forma genérica. O mezanino, que já está em subterrâneo, que é um nível de transição que contém os elementos de controle e a distribuição dos fluxos. E, por fim, as plataformas, né, que é o local de embarque e desembarque das composições. Fora isso, a gente tem uma série de áreas, de espaços destinados a áreas técnicas e operacionais, e principalmente áreas destinadas à ventilação, que são distribuídos por toda a extensão do edifício, o que condiciona enfaticamente a arquitetura das estações. Só para explicar um pouquinho mais, a ventilação, ela funciona num ciclo mecanizado de exaustão e insuflação, né? Onde o ar externo ele é captado na superfície e insuflado por um duto metálico no nível das plataformas. E depois ele é exaurido por baixo, aqui nessa parte vermelha. O vermelho é o ar quente, né? O azul é o ar que entra, o ar ele é exaurido pela lateral das plataformas, junto às vias. A partir daí é conduzido verticalmente até as torres de ventilação na superfície, onde o ar é devolvido ao ambiente, completando o ciclo da ventilação. A materialidade das estações se caracterizou pela exposição completa da estrutura resistente, ausência de revestimentos e a pouca recorrência à cor, aplicada apenas nos painéis que abrigam as instalações técnicas. Bom,
Marcelo Fragelli nasceu no Rio de Janeiro, se formou em 53 na Faculdade Nacional de Arquitetura, ainda influenciada pela formação academicista, contra a qual lutou junto com a sua geração, na mesma medida em que se nutriu dos seus ensinamentos. Iniciou a carreira no Rio, onde desenvolveu edifícios residenciais com projetos vinculados aos valores identificados como os da Escola Carioca e residências, onde experimentou influências e aprimorou a abordagem do espaço a partir de seus interiores. A experiência paulista, a partir de 1961, aprofundou a sua prática ao acolher projetos industriais e de infraestrutura. Sua arquitetura avançou em direção ao emprego extensivo do concreto, de formas pesadas e concepção muito lógica, muito explícita assim, do projeto. A dualidade dessas experiências carioca e paulista parece ter definido a sua obra, o que se criou uma arquitetura diversa e qualificada, também de difícil classificação, que talvez explique o reduzido volume de pesquisa sobre sua obra comparado a arquitetos de mesmo porte. O metrô se apresentou para Fragelli como uma oportunidade real de refletir sobre a condição infraestrutural na constituição da na sua atuação. Identificamos uma estratégia que sobrepõe subordinação, aproveitamento e subversão, o que revela a complexidade da sua abordagem. Subordinada ao método construtivo, a arquitetura aproveitou para expô-lo em forma e matéria. A indesejada introdução de grelha estrutural no interior das estações não intimidou o projeto, que a constitui como a malha organizadora e o suporte dos mezaninos e escadas. É impressionante como essa construção, esse apoio dos mezaninos e escada, ele acaba quase invisibilizando essa estrutura que é necessária para a contenção da caixa subterrânea, né? A obediência ao método não se realizou sem uma subversão em seu fulcro, que foi o desenho individualizado das lajes de teto de cada estação, que é a Liberdade, a Vila Mariana, a Praça da Árvore, que é um caso especialíssimo, assim, não dá para a gente aprofundar agora, e Jabaquara. A ventilação, ela impôs sua presença e o projeto a fez silenciosa no subterrâneo, através desse duto preto que praticamente não se vê no ambiente da estação, que circula no interior das estações. A superfície, ao contrário, aproveitou-se da necessidade de elevar torres em grande altura para um desafio escultórico, constituindo-as como objetos isolados de grande beleza e ambíguo simbolismo. O projeto aproveitou para redesenhar o espaço urbano de seu entorno, tornando-o indissociável das estações. Nas praças, onde houve espaço, produziu gradual transição entre a superfície e o subterrâneo, e evitou a inserção de edificações de acesso que pudessem interferir na paisagem. Onde não houve espaço para a descida progressiva ao subsolo, posicionou simples escadas de acesso, sem portas nem cobertura, a reafirmar a continuidade das calçadas públicas em direção ao subsolo. Isso aqui é a estação Praça da Árvore. É interessante no projeto executivo, né, que o acabamento da rampa é o mesmo da calçada, então ele sempre faz essa ligação, né, entre o espaço subterrâneo e o superficial. Onde foi necessário a colocação de acessos, precisaram ser inseridos no tecido ordinário, ele interpôs edifícios singelos, né, de adequada inserção na vizinhança, em termos de alinhamento, em termos de cheios e vazios. Então, hoje o entorno já se alterou muito, né, mas ainda se percebe essas
cuidados aí, né, que o projeto teve com o entorno. E, bom, em resposta à permanência das infraestruturas, qualificou a sua arquitetura ao reivindicar o emprego de materiais de alta durabilidade, arranjados em detalhamento austero. A atuação do arquiteto no projeto de infraestruturas pode significar uma certa renúncia à plena autoria no sentido artístico, né? O Maciel fala isso, pela submissão às imposições sistêmicas ou pela imprecisão das atribuições dos profissionais. O que se percebe em Fragile, em que pese seu profundo comprometimento com a natureza do projeto, é também uma manifesta inconformidade com essa condição, o que faz com que seu projeto se avulte diante de problemas interdisciplinares complexos, aos quais responde com o vocabulário da arquitetura em soluções únicas e de grande expressividade. Essa foto é o próprio Marcelo, na Estação Liberdade, né? É uma das poucas fotos onde ele aparece nas estações, né? Demonstra um pouco assim a satisfação, né, dele ter nesse momento assim da intervenção dele, né, da arquitetura do ambiente dominado pela engenharia. As estações, ao completar 50 anos, sobreviveram às atualizações tecnológicas e à radical transformação do seu entorno, mantendo a sua estrutura original. Sua relativa, opa, voltei aqui. Sua relativa subvalorização, em que pese a sua potência como projeto e obra construída, pode derivar de sua condição de infraestrutura, por não se tratar de um único edifício de características icônicas, mas de uma série de edifícios de composição ambígua e fragmentada, parte enterrados, partes superficiais, sempre tendendo a alguma forma de invisibilidade. Seu valor funcional não decorre da livre construção do uso cotidiano, embora admita e o projeto reforce as apropriações colaterais, mas sim da precisa função para a qual foi projetada, que é de, por alguns poucos minutos, reunir pessoas para orientar suas vidas. É isso. Muito bem, Emiliano, obrigado pela apresentação. Ficou super dentro do tempo aí, até sobrou um tempinho. Tá bom. Mas a gente pode, né, não comentei no início, mas acho que a ideia é que todas as apresentações ocorram em sequência e aí no Sim. final a gente pode abrir, né, para um debate, perguntas, comentários, enfim, né, vendo como é que a sessão vai decorrer então. Então, na sequência, eu vou pedir que a Helena Bender compartilhe sua tela, por favor. Só um minutinho, eu vou testar aqui também, ver se vai funcionar, mas acho que sim, vamos lá. Aqui. Deu certo? Estão enxergando a tela? Estamos, deu certo. Tá, e ela tá passando, vamos ver. Seu cursor aparece. Tá, voltando. Tá passando, sim. Uhum. Então, tá, obrigada, viu? Então, sou Tá. Helena, na verdade, esse trabalho, ele é parte de um projeto de pesquisa que tenta desdobrar alguns aspectos da tese. Bom, vamos lá. Ada Louise Huxtable abriu o catálogo da exposição Two Cities Planning in North South America, celebrada no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 47, com o projeto para a Cidade dos Motores, de José Luiz Sert e Paul Lester Wiener. No texto, a curadora enfatizou que aquele projeto foi pensado para o Brasil, que é um país quente. Ali, chuvas sazonais e pesadas, somadas a um sol tropical, influenciaram a orientação dos edifícios. Mas não só. No projeto para a Cidade dos Motores, uma estrutura contínua, elevada sob pilares como um parasol, protegeria os caminhantes da imprevisibilidade do tempo. Esse passeio pedestre conectaria estádio e piscina a um centro comercial, desde onde partiriam outros trajetos previstos pelo plano. A narrativa sugere que a estrutura era novidade para o público norte-americano. Mas ainda antes de CERT, uma estrutura similar foi desenhada por Costa e equipe no projeto para a Universidade do Brasil em 36. Nos textos que fizeram parte da exposição do Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York, em 39,
Um passeio central ladeado por palmeiras funcionaria como uma grande circulação, conduzindo os estudantes às diferentes escolas através de um esquema de varandas e saguões. Essas varandas garantiriam acesso abrigado às aulas, mas também adicionariam áreas de espera e recreação ao circuito sob pilotis. Como comenta Comas, o pilotis seria acesso coberto, portaria, cantina, espaço de recreação e socialização nas diferentes escolas da universidade. Dos desenhos de Sert, Wiener e Costa, se vê que os passeios cobertos surgiram no desenho da cidade da arquitetura moderna para abrigar pedestres do sol e da chuva, mas também para adicionar áreas de convivência ao que poderia ser só passagem, propondo desde a América do Sul uma lógica mais crítica de arranjo urbano. Essa lógica seguia com a separação dos circuitos para pedestres e veículos dos modelos europeus e norte-americanos, mas requalificava a circulação pedestre, resgatando como uma área de convívio. Cabe destacar que essa lógica também impunha que essas estruturas de passeios cobertos fossem concebidas de forma unitária, desenhadas por uma mesma equipe de arquitetos para serem construídas em um prazo determinado. Como Sert mesmo explicou em Can Our City Survive, não existiria propriedade privada nessas soluções de cidade, nem linhas para subdividir o território em lotes. Esse modo de proceder com o território urbano evitaria o labirinto de fragmentos de terra da cidade feito através do tempo, mas também reduziria a intervenção na cidade a uns poucos interlocutores responsáveis pelo projeto e pela execução de suas partes componentes. Nesse contexto, vem a lembrança de que Costa também utilizou passeios cobertos no plano piloto que desenhou para Brasília em 57. Eles aparecem unindo a sequência de ministérios no eixo monumental, mas também naqueles setores pensados para bancos, escritórios e comércios implantados em torno do cruzamento dos eixos que estruturam a cidade. No caso dos ministérios, a grande cobertura que acomodaria o trânsito pedestre nunca foi executada. Já nos setores para bancos, escritórios e comércios, elas aparecem em pedaços. Diferentemente da Cidade dos Motores ou da Universidade do Brasil, que nunca foram construídas, o Plano Piloto de Brasília transpassou seus desenhos e se materializou, mas isso não se deu de forma estanque e nem unitária. Essa apresentação, ela trata dos passeios cobertos que foram imaginados para os setores de bancos, escritórios e comércios do Plano Piloto de Brasília e explora, sobretudo, uma tensão gerada entre a ideia de desenho unitário e o processo de construção fracionada dessas estruturas. Nos desenhos de 57, Costa representou os passeios cobertos dos setores para bancos, escritórios e comércio como estruturas que, no nível térreo, promoveriam o trânsito e a permanência pedestre ao combinar a circulação com outros programas. Nos setores para bancos e escritórios, a norte e sul do eixo monumental, uma grande plataforma retangular juntaria 3 edifícios altos aos 4 mais baixos previstos pelo plano, de modo a permitir intercomunicação coberta e a instalação de agências para bancos, empresas, cafés e restaurantes. Já nos setores de comércio, essa estrutura seria um pouco mais estreita e alongada, conectando perpendicularmente os blocos previstos com lojas, sobrelojas e galerias. Durante o desenvolvimento do plano piloto, entretanto, os setores e seus passeios cobertos sofreram modificações em seus desenhos. Oscar Niemeyer, por exemplo, rearranjou a estrutura pensada para os setores de bancos e escritórios, transformando a grande cobertura de costa em marquise quadrada. Essa marquise se implantaria na área próxima das superquadras residenciais, unindo 11 edifícios de mesma altura implantados de topo para o eixo rodoviário residencial. Dali, uma cobertura mais estreita e alongada conectaria o trajeto pedestre à sede do Banco do Brasil, que seria implantada no centro do setor, e aos 5 edifícios enfileirados pelo eixo monumental. Já no setor comercial, os técnicos da Nova Cap estreitaram ainda mais a estrutura, dividindo em 2 partes, uma posicionada paralela ao eixo monumental, unindo volumes baixos e alongados, e outra disposta transversalmente, juntando os volumes mais altos. Tanto nos setores de bancos e escritórios, como nos de comércio, os edifícios altos partiriam de pilotis, desvencilhando a base que poderia se expandir com o comércio pelas áreas de marquise. A lógica dos setores do sul seria transposta para os setores do norte, e tanto no arranjo de costa quanto no desenvolvimento posterior, os quadrantes em ambos os lados do eixo monumental funcionariam como áreas majoritariamente pedestres. Ali, essas estruturas de aparência unitária recomporiam separadamente do trânsito de veículos o burburinho pedestre comum às áreas centrais das capitais brasileiras. Mas, além das modificações de desenho, se as marquises dos setores para bancos, escritórios e os passeios cobertos dos setores comerciais poderiam, em um primeiro momento, serem entendidos como estruturas unitárias,
foram executados de forma fracionada. É que essas estruturas acompanharam o processo de subdivisão necessário para viabilizar a venda desses setores. No relatório do plano piloto, Costa prescreveu que os setores para bancos, escritórios e comércio fossem repartidos em unidades independentes, possibilitando a venda de áreas e porções no mercado imobiliário. O arquiteto, entretanto, não indicou no relatório ou em algum outro documento como se daria tal processo, nem se as estruturas destinadas à circulação pedestre acompanhariam a divisão. Essa falta de indicação deu início a um processo que se deu ao longo do tempo, com o próprio desenvolvimento do plano piloto. E a primeira abordagem em relação aos setores centrais foi enumerar os volumes destinados aos diferentes edifícios. A planta da esplanada do setor bancário sul, feita em 1960, por exemplo, enumera e dimensiona os 30 edifícios do setor, mais a sede do Banco do Brasil. A planta do pavimento térreo confirma a distribuição numérica e adiciona as áreas de térreo e sobreloja que, junto de cada volume, comporiam o programa dos passeios cobertos. Nesses desenhos, as estruturas pensadas para o percurso pedestre têm uma aparência unitária, e é possível que fossem construídas pelo poder público em algum prazo fixado. Contudo, nas plantas feitas na década de 70, essa numeração não se restringiu apenas aos edifícios, mas envolveu marquises e garagens, se estendendo até as estruturas para os percursos pedestres. Nesses desenhos, alguns trechos de cobertura pedestre, como aquela que interligaria o Banco do Brasil, a marquise e ao conjunto de edifícios próximos do eixo monumental, foi suprimida, e tanto a marquise no térreo quanto as garagens no subsolo mostram o setor repartido em diferentes porções. Da mesma maneira, os desenhos preparados para o setor comercial sul em 1960 enumeram os edifícios componentes, indicando inclusive uma numeração dupla naqueles edifícios mais baixos e alongados, em uma lógica que lembra as subdivisões de lote e quarteirão da cidade tradicional. As coberturas que organizariam os passeios pedestres conectando os edifícios do setor foram representadas de forma unitária, sem subdivisões. Em desenhos posteriores, como aqueles feitos entre 66 e 68, entretanto, a estrutura foi suprimida. Nauro Jorge Esteves, que trabalhou à frente do desenvolvimento do plano piloto, comentou que aquela estrutura era para existir só entre os conjuntos de edifícios mais baixos, e não naqueles mais altos, próximos do eixo rodoviário residencial. Ali a ideia era ter o bloco diretamente no chão. Mas a estrutura foi, por fim, desenhada e executada em alguns trechos, como entre os edifícios JK e Maistela, ou como parte do projeto de Lelé para os edifícios Morro Vermelho e Camargo Correia. Se removidas, nunca executadas ou executadas parcialmente, o que é certo é que essas estruturas aparecem como pedaços de infraestrutura dispersas pelo setor. Submetidas às lógicas de compra, venda, regulação e construção dos edifícios, essas estruturas pensadas como passeios cobertos e inseridas nos setores centrais do Plano Piloto de Brasília nunca foram totalmente finalizadas. Ainda assim, elas funcionam como animadoras de percurso, incorporam elementos informais, como pequenas bancas, tabuleiros e outras apropriações, enriquecendo a trama pedestre. Nas proximidades da antiga sede do Banco do Brasil, por exemplo, bem no centro do setor comercial sul, do setor bancário sul, uma pista improvisada para a prática de skate incorpora um pedaço de marquise como parte do circuito. Entre os edifícios JK e Maristela, ou Márcia e Alvorada, no setor comercial sul, bancas de café e suco se juntam como apêndices ao trecho de cobertura. A incompletude dessas estruturas ressalta a incorporação delas ao processo de fracionamento do setor, planejado e visível nos desenhos feitos entre as décadas de 60 e 70. Esse procedimento pode ser entendido como uma estratégia pensada pela arquitetura moderna para lidar com o tempo e com os diferentes atores sociais envolvidos e necessários ao processo de construção da cidade, apresentando uma lógica de planejamento mais aberta do que o plano unitário estático. E explorar essas questões e características aponta, digamos, a complexidade da ideia da cidade da arquitetura moderna e, sobretudo, essa relação imbricada entre seu projeto e a sua construção. Obrigada. Ok, Helena, obrigado pela apresentação. Também tá, nossa, super dentro do tempo aqui. Teremos bastante tempo depois para comentários, discussões, etc., se for o caso. Vamos passar então para o terceiro e último trabalho dessa sessão, que é o trabalho do André Bizelli Sawaia. Vou pedir que compartilhe a tela, por favor, isso aí. Ok, estamos vendo.
Pronto, desculpe, eu estava procurando o botão para me desmutar. Queria agradecer, cumprimentar os colegas pelas bonitas e interessantes apresentações, a Helena, o Emiliano. Eu vou ter que dar uma pequena corrida, porque, em geral, essa minha apresentação é para 1h30, então eu suprimi o começo. Então, até se vocês quiserem me avisar quando estiver acabando, acho que vai ser útil. Eu vou Tá tentar, bem. tá bom? Então, o núcleo dessa apresentação vai ser sobre o terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado, que acabou de acabar agora em dezembro do ano passado. Eu coloco uma epígrafe, antes de começar o trabalho, a gente decidiu colocar uma epígrafe falando sobre o único momento do trabalho que a gente menciona os povos originários, né, que foram quem batizou o Vale do Anhangabaú, e o nome, a palavra Anhangabaú é a última lembrança dos povos que a nomearam e hoje não estão mais lá, né? Junto desse desenho do Aziz Absaber, que é um desenho famoso e muito explicativo e didático para se compreender não só o Vale do Anhangabaú, mas a formação da morfologia topográfica da cidade de São Paulo, que é sempre essa ocupação sobre vales e colinas de rios, né? Então, o Anhangabaú, como uma confluência de outros 3 rios, deságua no Tamanduateí e tem, por consequência, a ocupação primária da cidade. Vai ter um slide mostrando a ocupação dessa primeira aldeia indígena, dos índios Tupi, não Tupinambá como... Bom, o trabalho se divide em 3 partes que podem ser entendidas como passado, presente e futuro. Passado, a gente pensou algumas das principais momentos desse grande laboratório de urbanismo que é o Vale do Anhangabaú. É possível dizer que a cada 20 ou 30 anos, o Anhangabaú, desde o começo do século XX, sofreu grandes transformações. Ele foi assim uma tela em branco a cada 30 anos das principais teses urbanísticas da cidade. Esse é o capítulo que eu não vou aprofundar, mas farei uma breve explanação sobre 6 desses principais momentos. O trabalho se debruça sobre o presente, que é um momento delicado, onde a concessão do espaço público do Anhangabaú passou a ser privatizada. Temos lá agora um consórcio que faz toda a gestão, a administração, a manutenção e visa lucro com a administração desse espaço. Isso, para nós, apareceu com algumas contradições que, ainda que rapidamente, também vamos mostrar aqui. Para chegar no final e insinuar proposições, potencialidades de arquitetura para o futuro, com uma abordagem bastante voltada à mobilidade urbana, tanto na escala local quanto na escala metropolitana. Então, aqui são as 6 idades, os 6 momentos que a gente elegeu como principais dos vários, né? As teses urbanísticas são inúmeras nesse recinto. Então, nós temos o Vale Original, com o córrego Anhangabaú a céu aberto, e tinha 3 primeiras pontes nessa época por onde os bandeirantes, o caminho de Peabiru passava. Quando chega o viaduto do Chá, é um momento que o centro antigo, que é a colina histórica. Eu não sei se vocês veem o meu mouse. Dá para ver? Sim, Dá, sim, né? dá para ver. O momento da chegada do primeiro viaduto do Chá é muito importante porque é o momento que a cidade começa a se expandir e crescer em um ritmo vertiginoso. Para pouco tempo depois, o vale, que era considerado costas dessa ocupação, passa a ser considerado como um lugar, e o urbanista francês Bouvard desenha um parque com contornos e motivações de um urbanismo europeu. Pouco tempo depois, esse parque é desfeito para a passagem do plano de avenidas, as vias expressas do corredor norte-sul, do Prestes Maia,
transforma completamente aquele espaço em um vetor de vias expressas, e isso gera uma série de conflitos entre carros e pedestres, que fica vigente entre os anos 50 até os anos 80, quando é lançado o concurso que gerou a proposta anterior à que está lá hoje, que é o momento em que se cobre o vale com uma laje, separando definitivamente o trânsito dos automóveis da área pedestrianizada criada em cima. Os carros passam a passar por uma galeria viária que passa embaixo dessa laje, que tinha alguns desenhos paisagísticos interessantes do projeto do Jorge Wilhelm, a Rosa Clias e Jamil Kfouri também. Para chegar no vale atual, que a reforma atual não imprimiu transformações estruturais no vale. Ela mantém a laje e, segundo o nosso entendimento, ela tem um escopo reduzido frente ao que poderia ter sido uma transformação estrutural do vale como esse equipamento tão importante em termos históricos, urbanísticos, de espaço público. A gente vai se debruçar um pouco mais adiante. A gente fez uma série de desenhos para entender como essas transformações se davam, a perda da monumentalidade do recinto, quando a laje tira dele 8 metros de profundidade, então ele deixa de ser um vale com 20 metros e passa a ter 12. Esses dois desenhos mostram o viaduto do Chá como tem as suas proporções significativamente alteradas. Então, acho que, pulando a parte da memória urbana de forma detalhada, tem os mesmos anos representados em planta e corte. Então, aqui, 1594, porque é um momento em que houve a construção dessa igreja, da Praça do Patriarca, dessa igreja, e esse desenho mostra a implantação dessa primeira aldeia indígena, o ponto que ela se implantava de maneira estratégica, sempre, tudo, durante os 3 primeiros séculos da cidade, tudo era voltado ao Tamanduateí, a esse setor sudeste, e o Anhangabaú era sempre costas dessa ocupação super incipiente até meados do século XIX, quando a cidade começou a se expandir em direção à República, com o Viaduto do Chá, Campos Elíseos, Luz, etc. Aqui já, no ano da implantação do primeiro Viaduto do Chá, o vale ainda, embaixo do viaduto, tem uma ocupação bastante desordenada e caótica, ainda não era considerado um espaço em si mesmo, para chegar em 1918, a inauguração do Plano de Bouvard, que já ocorre uma série de desapropriações, uma série de negociações. Temos o Viaduto do Chá novo, que é o atual, em projeção aqui. Essa imagem mostra a relação entre os dois. O viaduto antigo chegava de canto aqui na Praça do Patriarca e o viaduto novo passa a entrar pelo eixo dela. Algumas construções importantes surgem nessa época, como o Teatro Municipal, os Palacetes Prates, o Teatro São José, que foi demolido, hoje tem o Shopping Light, plano de avenidas com o novo Viaduto do Chá e as importantes galerias Prestes Maia e Galeria Formosa, cada uma de um lado, fazendo parte do viaduto e fazendo a importante conexão entre níveis da cota alta 750 do Teatro Municipal e da Praça do Patriarca com a cota menos 20, 730 do Vale do Anhangabaú. Hoje essas galerias continuam lá, ainda que subutilizadas, mas elas, no nosso entendimento, apresentam ainda um importante espaço para não só histórico, mas para a realização dessa transposição de cotas verticais, né? Então, aqui, já a cidade crescendo, o ano foi de 2002, porque estava super implantado o projeto do Jorge Wilhelm, ele tem uma série de questões e acho que a mais importante delas é o momento em que se decide fazer uma série de canteiros, que é o que deu a maior polêmica sobre a esplanada atual ser pouco arborizada. Isso decorre de uma série de decisões. Se a gente olhar a próxima imagem, vejam embaixo no corte,
que a Esplanada foi tratada como um espaço urbano 100% acessível. Essa decisão, que surgiu em 2007 com a vinda do workshop do arquiteto Yangel, foi uma decisão priorizada pela prefeitura em todos os momentos, tem uma série de benefícios e virtudes urbanísticas, você ter espaços abertos a todo tipo de uso, sempre aberto, sempre acessível. A questão que a gente coloca para a gestão atual é como umas premissas tão interessantes de projeto e de participação podem ser distorcidas se a gestão não está de acordo com essas premissas. Quer dizer, você cria uma esplanada inteiramente acessível, só que você coordena e administra os eventos e atividades que vão ter na esplanada com um sistema de tapumes, um sistema ostensivo de tapumes, né? Qualquer pequena ação que vai ter no Vale hoje em dia, o que a gente vê é tapumes, aqueles tapumes cegos, né? Isso claramente vai contra todos os conceitos que orientaram a construção dessa esplanada 100% acessível. Aqui embaixo, só um detalhe para a estação, para a linha 19 Celeste, que vai conectar o centro de Guarulhos com a zona sul de São Paulo, passando exatamente pelo Vale do Anhangabaú. Quer dizer, ela vai fazer uma conexão com a estação São Bento e outra com a estação Anhangabaú, e vai passar por baixo dos túneis de veículos que hoje lá estão. Bom, aqui um apanhado de algumas outras propostas, construídas ou não, e dentre muitas outras que não estão aqui, para mostrar a quantidade de pensamentos e projetos que o Anhangabaú recebeu ao longo do século XX. Aqui eu destaco só essa de 74, que é do Artigas, que foi um primeiro momento em que o Anhangabaú, talvez o único até hoje, em que o Anhangabaú foi tratado não como um ambiente, uma praça pública em si mesmada, e sim como parte de um sistema maior, metropolitano. E ele fez duas propostas. Essa primeira considerava o Anhangabaú como ponto central de um sistema de mobilidade que ia do Rio Tietê ao Rio Pinheiros. Aqui são dois cortes atuais, longitudinais, que a gente faz desenhos para compreender melhor. Nesse nosso projeto de pesquisa, a gente redesenhou uma série de elementos. Aqui são uma reunião de todas as referências históricas que usamos para fazer essa sucessão de datas. Um desenho que mostra o patrimônio histórico tombado nas diversas esferas, alguns em 3 esferas, a nacional, municipal e estadual, alguns em uma, alguns em 2, para mostrar a importância do patrimônio construído que circunda o Vale do Anhangabaú. Bom, aqui para terminar essa primeira parte, mostra o pensamento de 3 urbanistas muito relevantes para a discussão do Vale, que é a Regina Meyer, o Angelo Bucci e o Pablo Erenhu, mostrando qual era o pensamento antes dessa última reforma. Quer dizer, a reforma da laje resolveu o problema do conflito dos carros com os pedestres, mas criou uma série de outros, como essa frase da Regina Meyer deixa muito claro. O projeto realizado na década de 80 deixou claro que a via expressa é menos impactante pelos territórios distantes que conecta do que pelos espaços e sistemas locais que desconecta. Quer dizer, a reflexão do Vale do Anhangabaú, no nosso entendimento, sempre deve abarcar a escala local e a escala metropolitana. Se ela deixar alguma de lado, ela vai estar fadada a estar incompleta. Esse momento da apresentação é o momento de analisar o presente. O presente a gente divide em 3 estágios. Os processos de participação, que foram coordenados pela São Paulo Urbanismo, começaram em 2007, com a realização desse grande workshop do Yangel, que é um caderno super rico, super extenso, super abrangente, que depois ficou pausado e foi retomado em 2013, mas ele foi o que gerou a Praça das Artes. Então, em 2013, os processos são retomados e aí é desenvolvido um projeto executivo, que é o que vai ser construído de 2019 a 2021.
E a terceira parte do capítulo do presente é a análise crítica a essa gestão privatizada e as suas contradições. A contradição de gerar lucro a curto prazo com o uso do espaço público. Vamos lá. Aqui, só para, então, ilustrar um pouco os conceitos e a metodologia desse estudo do Gell, que é muito apoiado em leituras, contagens, diagnósticos, desenhos, fotos, o entendimento do público que frequenta, o entendimento das características, das qualidades, dos defeitos, o que tem de bom, o que tem de ruim, nas fachadas, nos espaços, nos acessos, nas transposições, qual é o público que fica, qual é o público que permanece, qual é o público que vai eventualmente visitar o Vale de fim de semana, o público que tem que estar lá porque trabalha lá. Enfim, é um estudo abrangente que gerou esse desenho, essa implantação, que é a implantação do programa de necessidades, que é o que gerou o projeto em si. Indo ao projeto, tem o processo criativo. Eu até participei durante 2 anos dessa etapa, que foi a transformar o estudo de viabilidade do Gell em um estudo preliminar e em projeto básico. Aqui a planta de demolições, né, do bonito desenho da Rosa, mas que tinha uma série de áreas degradadas, partes que a cidade estava claramente cansada de ver. O principal deles é o banheiro que foi colocado, que antes era um café, exatamente no eixo de transposição mais importante do centro, que é o eixo da São João com o Vale, que era, muitos até mencionaram que era a esquina mais importante de São Paulo, essa esquina da São João com o Vale do Anhangabaú, que era repleta de comércio, repleta de vida, ainda que com esses conflitos entre pedestre e automóvel. A proposta de 81, que foi construída em 92, interrompia esse eixo com esse volume rebaixado, que acabou ficando muito degradado, fechado, não deu certo. Então, uma das premissas basais desse novo projeto, além de transformar a Esplanada num ambiente 100% acessível por qualquer lugar, foi de retomar o eixo da Avenida São João com a construção de 2 bancos de concreto, afirmando esse eixo, devolvendo essa passagem histórica para o Vale. É triste observar que esses 2 bancos que estão aqui nesse desenho, depois de 1 ano de concessão, foram demolidos numa noite, sem absolutamente nenhuma aprovação da prefeitura, e substituídos por banquinhos de concreto leves e móveis, apenas para facilitar a ocorrência dos eventos de grande porte que eles têm realizado aqui na Esplanada. Aqui, desenhos do programa em cores, né, em categorizações, a iluminação em menor escala, em maior escala, os quiosques, esse cinza, em cinza, que são elementos projetados para espelhar as fachadas ativas existentes, né, nas bordas do vale. Quer dizer, criar uma noção de rua com esses elementos, uma noção de continuidade. Hoje, com esse tapume excessivo, esses quiosques ficam não só fechados, como esse comércio local de fachada ativa fica com um tapume, às vezes, a 3 metros de distância na frente da sua fachada, impossibilitando qualquer atividade de realizar o seu funcionamento normal, né? Aqui um zoom nisso. O projeto básico teve um desenho bastante bonito, quer ver? Eu vou até passar de paginação, um desenho que fala um pouco com essas águas. Eu não vou entrar muito no projeto de arquitetura em si, porque não vai dar tempo, tá? Mas aqui uma implantação do projeto executivo. Essa planta é interessante mostrar, porque é a planta da galeria subterrânea, viária, e toda a grande reconfiguração das áreas técnicas pelo qual passou o Vale agora. É um tipo de obra que não é visto, a cidade não percebe, mas que transformou completamente a drenagem e todas as instalações. Tem uma série de disciplinas que entraram para a reorganização desse sistema complexo de galerias técnicas. Então, vamos seguir adiante. Aqui essa paginação de piso e os 2 bancos de concreto, infelizmente demolidos agora, depois de 1 ano de concessão.
esses mobiliários que, a hora que você definiu que a esplanada seria acessível, ficou muito próximo à cota do chão do vale, da esplanada, do teto dos túneis de veículo. Então, as áreas de arborização foram implantadas nas bordas desses. Se a gente olhar aqui essa planta do túnel, não dava para executar nenhum canteiro, porque daria conflito com a altura da laje do túnel. Então, todas essas áreas de estar com bancos foram desenhadas nas bordas da esplanada, e tem mais árvore do que o previsto, enfim, são árvores que ainda estão crescendo, mas é uma crítica que gerou muito. Assim, eu não tenho nenhuma intenção de defender ou atacar o projeto. A nossa intenção é de qualificar os questionamentos, trazer os questionamentos para novas reflexões e discussões. Então, no nosso entendimento, essas pequenas áreas de estar nas bordas da esplanada são interessantes, porque elas oferecem coisas que tinham pouco, que eram áreas de sombra e áreas de assento, e ainda que mantendo a esplanada como totalmente acessível. Então, dessa gestão, isso aqui é um resumo da gestão, que eu acho que com as próprias fotos vai dar para falar melhor. Tem uma série de itens e contrapartidas do contrato. O contrato de concessão prevê um monte de obrigações, claro, da concessionária, como esses eventos que ela, desde a inauguração, por contrato, ela fornece. Alguns têm maior, outros menor adesão da população, quer dizer, é claro que esses eventos de animação urbana não têm a menor capacidade de transformar a realidade do uso de uma área tão grande e tão importante, e tão ainda carente de um sentido urbano como é o Vale do Anhangabaú, hoje, né? Então, indo às contradições, eu estou falando um pouco rápido, porque eu sei que não vai dar tempo de me aprofundar, tá? Então, uma das principais contradições, esse é o banquinho que eu mencionei, que foi o substituto do banco de concreto fixo. São banquinhos de concreto móveis, e a gente chegou a ver, não 1 ou 2 dias, mas rotineiramente, bancos cercados por grades, né? É uma ação que não dá nem para entender qual que é o sentido de cercar bancos de concreto públicos com grades. Aqui, 3 imagens do Anhangabaú funcionando de uma maneira desejável, né? Essas áreas de sombra abertas ao uso público, rapidamente aderida à população, essas áreas, as pessoas que trabalham, os banheiros estão funcionando, mas os outros elementos estão sempre assim, cercados. Você tem inúmeros casos de bancos cercados, como eu mencionei. Então, para categorizar essas discrepâncias e contradições, a gente dividiu em 4 categorias. Então, uma delas é a desarticulação do espaço criado com os equipamentos de mobilidade, que é exatamente essa a contradição que o nosso ensaio projetual do capítulo 3 vai abordar. Tem a discrepância do espaço oferecido frente aos objetivos iniciais, que é essa clara distorção de controlar o tamanho e os fluxos com tapume e não com aquelas sistema de águas, que era a previsão dos processos de participação e do projeto. A contradição de ceder um espaço público para o interesse privado, para ele inventar maneiras de obter lucro de maneira sem a participação da prefeitura, e o uso ostensivo de cercamentos, não só no Vale do Anhangabaú, mas em uma série de praças na cidade de São Paulo. Quem é de São Paulo consegue ver nitidamente a quantidade de praças que sempre foram abertas, que agora estão passando a ser cercadas. Então, aqui, uma foto desse banco da São João, no momento em que o Vale foi inaugurado, agora em 2021, e o que foi feito quando tem esses grandes shows. Aqui no canto da imagem dá para ver o que sobra para a cidade quando se tapuma toda a área. Veja, é uma cruz, é um formato de cruz o tapume, que está vedado o acesso público, e para o público fica sobrando áreas com até 3 metros de largura. É um lugar que
fica abandonado, ninguém passa, fica descuidado, e o comércio local não consegue abrir. É só olhar essa foto para ver tudo fechado, né? Aqui uma foto do viaduto do Chá mostrando esses equipamentos, a truculência desses equipamentos que usam não só o tapume cego, mas ele em formato de triângulo para se estruturar. Isso no viaduto do Chá tem consequências enormes, porque ocupa, além da visual, espaço da calçada do viaduto do Chá. Esse é um elemento do projeto que não foi construído. Hoje a gente continua tendo esse buraco escuro que conecta o ponto de ônibus que tem na galeria viária com a esplanada. Também é um corredor inóspito, mal iluminado, pessimamente ventilado, e também é um elemento de abordagem nossa, do nosso ensaio projetual. Aqui, as vistas a partir do viaduto do Chá, essa aqui do viaduto do Chá, e as outras da esplanada, mostrando esse absurdo que é esse tipo de gestão de espaço público. 2 croquis mostrando as intenções do projeto versus o que tem acontecido, a famosa expectativa versus realidade. Você tem, por exemplo, comícios presidenciais que todo o acesso é feito aqui pela lateral da São João. Para o cara chegar aqui, ele tem que necessariamente sair ou entrar por aqui, aquele sistema de zigue-zague, que é absolutamente impessoal e tudo para... Aqui, ó, vale mencionar o viaduto do Chá inteiramente envelopado. Outras 2 situações, em dias de semana, esses perímetros em cinza são esses tapumes para aula de balé, aula de skate, eventos que seriam interessantes, mas não têm a força para realizar nenhum tipo de transformação mais estrutural no vale. E aqui o que ocorre em fins de semana, em vermelho, é o que sobra para o livre fruição pública, e em amarelo o evento pago no interior desses tapumes. E esses triângulos estão numa escala exagerada, mas só para mostrar uma contradição, né? Até em termos de desenho urbano, dessa barreira. Aqui em vermelho, o viaduto do Chá inteiramente envelopado, isso é o que se perde com esse tipo de ação. O viaduto do Chá é um dos pontos de vista mais importantes do centro de São Paulo, a nossa cidade carente como ela de pontos de vista, né? Se a gente comparar com Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, tem muito poucos pontos de vista amplos, né? E aí a concessionária cerca bancos de concreto e cerca o viaduto do Chá. Aqui mais uma série de fotos, daria para fazer assim, realmente o material. Aqui o viaduto do Chá, vejam, olha o que se torna a experiência no viaduto do Chá nesses momentos, né? E aqui a calçada, ó, inteiramente tomada por esse elemento triangular. A calçada do viaduto do Chá, que é uma das melhores calçadas, né, da cidade de São Paulo, uma calçada ampla, passam lá... Oi? Ah, ninguém falou nada. Tá. Aqui na esplanada, os resíduos que sobram. Aqui, esses espaços com até 3 metros de largura. Então, eu vou seguir. Aqui outras praças de São Paulo que tem... André, desculpa te interromper, mas realmente está bem interessante, complexa, né? A apresentação bastante completa também. Mas se tu puderes encaminhar, por gentileza, o final, para que a gente possa ter tempo ainda de oportunizar um debate que eu acho que está bem promissor aí na sequência. Acabou meus 15 minutos? Acabou faz tempo, está em 27 minutos já. Tá brincando? Sim, não, a gente foi assistindo aqui, claro, né? Mas acho que seria legal encaminhar agora a finalização. Eu peço desculpa e acho até então que eu não vou entrar no terceiro capítulo, que é o ensaio projetual, que acho que eu vou ficar só então restrito a 2 coisas. Esse slide que mostra o escopo desses projetos, o escopo assim reduzido do que foram os projetos todas essas disciplinas, frente ao que ele poderia ser, abarcando os outros espaços públicos adjacentes, né? E, em última instância, os desenhos, foi legal, o pessoal do metrô me cedeu
acesso aos projetos executivos da linha Celeste que vai passar aqui no Vale, o impacto das alças viárias do sistema viário expresso, como eles roubam a espacialidade do Vale do Anhangabaú, fotos das fronteiras do Vale, como é mal adaptado a uma livre fruição de pedestres, o sistema viário versus o sistema de circulação pedestre e as importantes galerias comerciais que a gente tem no centro. Então, eu vou terminar, tá? Mas o projeto abordou esse trapézio aqui, esse pentágono, que é claramente um buraco totalmente que priorizou o Terminal Bandeira e esse espaço entre a Prefeitura e o Shopping Light, que é totalmente priorizado para o sistema de vias expressas. Então, a gente abordou aqui, a gente construiu um novo solo urbano, mas eu acho que não vai dar para eu mostrar os desenhos do projeto. De novo, eu peço desculpa por ter ultrapassado tanto tempo. Tudo bem. Muito bem. Ok. Nós não teremos a quarta apresentação, tá? Pela ausência do pessoal, e também relacionado ao fato de que depois conferimos aqui, eles não chegaram a reenviar o trabalho que foram solicitadas revisões, né? Então, isso também acarretou nessa redução da sessão de 4 para 3 trabalhos. Evidentemente, né, como moderador aqui, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer algum resumo, assim, não é essa a questão, mas vou me permitir fazer alguns comentários, assim, que eu acho que podem oportunizar um debate interessante, talvez, e ver se as pessoas vão ter perguntas, enfim, em relação a esses 3 trabalhos, que, a meu ver, assim, demonstram, né, se a gente puder, né, se eu puder me arriscar aqui a tentar encontrar alguns pontos de contato, talvez eles estejam mais nessa questão ampla do que é projeto versus gestão, né? Ou seja, o que se pensa para uma determinada situação urbana e o que de fato ocorre, né? O trabalho de Emiliano demonstra, até tive a oportunidade, né, Emiliano, de participar da banca de mestrado, né? Então conheço o trabalho e fico muito feliz de ver isso sendo publicizado aí agora aqui no nosso evento. Mas é um trabalho que demonstra assim, um controle bastante grande do arquiteto e do seu escritório em relação àquilo que estava sendo proposto, né? Nesse caso, as estações de metrô, e uma ideia muito clara, assim, né, que tu mesmo comenta, de que essa arquitetura ela é prefigurada ou né, subordinada ao método construtivo. Então, talvez as restrições técnicas exigidas para que um sistema de metrô possa funcionar numa cidade como São Paulo garantam algum controle, digamos assim, de que o projeto precisa, né, seguir exatamente aquela prefiguração, aquela ideia de para qual ele foi concebido. No caso do trabalho da Helena, né, em que ali a gente tem essa ideia da mobilidade, mas não é essa mobilidade super rápida do trem, a mobilidade do pedestre naquela escala, né, mais gregária ali de Brasília, existe nitidamente isso, acho que o próprio título do trabalho deixa claro, né? Essa ideia de como é que um elemento público de conexão de vários espaços, né, e que foi pensado a priori para de fato servir como passagem, abrigo, espaço de convivência num lugar que precisa de sombra, né, nos deslocamentos. Tem o velho chavão, né, de que Brasília não é convidativa para o pedestre e tal. Eu discordo parcialmente, acho que tem setores da cidade que são bem interessantes da gente caminhar, mas enfim, aí é opinião. Mas mostra justamente isso, como fazer frente, né, a uma questão em que lá pelas tantas existe um loteamento, né, ele é um fracionamento, né, quase que lotes dentro de um determinado espaço onde vão estar contidos determinadas edificações, e quem é que vai fazer aqueles pedaços de cobertura que faltam, quando farão e se é que farão, né? Será que vão sentir a necessidade disso? Como fica essa questão, né, de daqui a pouco criar o elemento antes dos prédios que ele vai conectar, digamos assim, né? Então, acho que um pouco essa situação, assim, né, da ideia de um desenho unitário que acaba sendo fragmentado. E, por fim, essa apresentação do André, né, a respeito do Anhangabaú, que recentemente esteve aí na pauta, né, dos noticiários, enfim, né, em função do projeto mais recente, acho que traz uma análise muito interessante
Eu não tenho muita familiaridade, né, com aquele espaço. Claro, conheço São Paulo, fui algumas vezes, mas a gente percebe que há, né, muitas nuances enfim, né, especificidades que têm a ver mais com quem está lá nesse dia a dia, né? Então, achei muito legal essa recuperação histórica da ocupação daquele local, bem como os projetos anteriores. Acho que é uma apresentação que tem desenhos muito bons, né? Não sei se são de tua autoria os desenhos, né, André, mas vários desenhos muito interessantes, assim, para a gente consiga perceber de fato como é que algumas situações ocorrem ali, né? E diferentemente, né, do que traz o Emiliano, aqui a gente está tratando de uma ideia de superfície, né, e que o trabalho avança na sua exposição, e eu encontro ali até algumas situações similares a grandes capitais brasileiras, vou citar Porto Alegre aqui, com determinados modos de gestão pública, em que alguns espaços, sim, né, eles recebem contrafortes e muralhas quando alguns eventos públicos ou supostamente públicos são realizados, né? Então, me parece que a cidade de São Paulo, que parecia que ia ganhar muito com algumas novas configurações de projetos, especialmente nessa ideia da premissa do 100% de acessibilidade, acaba perdendo de maneira até um pouco grotesca, né? Quando isso de fato se consolida, assim, como uma espécie de espaço coringa, assim, onde supostamente tudo poderia acontecer, mas na verdade o que acontece é determinado por alguma ideia de gestão. É isso, uns rápidos comentários assim, né? Achei muito interessante a sessão e a palavra está aberta, seja, né, para quem queira se manifestar aí oralmente ou alguém talvez queira encaminhar alguma coisa pelo chat. Então, por favor. Ou os próprios apresentadores aí, se quiserem também, né, fazer uso da palavra, talvez, né, a gente sempre busca incentivar, né, essa relação entre a gente está num evento online, né? É diferente de estar cochichando com o colega do lado ali quando a gente está no auditório, enfim, assistindo a apresentação, mas, né, se a gente conseguir emular um pouquinho disso aqui na sala, já seria bem interessante. Então, a palavra está aberta aí para quem quiser fazer uso. Eu vejo alguns paralelos aí nessa questão do Anhangabaú com a questão das estações da linha um quando elas entram no espaço público, né? Então, eu acho que uma das preocupações aí do projeto do Fragile é que esses espaços públicos, existe uma intervenção para que se garanta o seu uso público, né? De alguma forma se ocupa, se extravasa o projeto das estações para uma garantia de uso público, né? E é claro que pela gestão privatizada aí que o André falou, mas pela própria realidade da vida e da cidade, eles acabam sofrendo algumas transformações não desejadas, né? Por exemplo, na Estação Liberdade, todo esse rebaixamento do acesso à estação, ele é feito para que não se tenha um edifício de acesso ali. Então, o acesso é feito por uma fresta nesses planos, né? E, e a verdade é que a praça, por ser tão atrativa, ela acaba atraindo banca de revista, tem uma série de edificações não permanentes ali, algumas tem monumento de não sei o quê. Essa praça foi sendo também né? No próprio lugar onde é o acesso da estação, tem uma banca que poderia ser do tamanho de um acesso. Mas a verdade é que são instalações que podem ser removidas um dia, né? Assim como no Anhangabaú, é um momento hoje, né? Talvez pela própria abertura e flexibilidade que se deu ao espaço, isso termina sendo usado de formas que você não tem controle, né? E que a gente não concorda, enfim. Mas menos mal que são coisas temporárias, né? Isso pode ser revertido aí de alguma forma. E a própria população tem ocupado muito esse lugar, assim, né? Eu acho que apesar de tudo, apesar da cerca, tem skate, tem gente ocupando esse espaço,
a revelia Da má gestão. da concessão e da questão do lucro, né? Só isso. Acho muito interessante, Emiliano, quando você estava fazendo a demonstração sobre as exuberantes estações da linha 1 azul, como era uma época da saudade, né? Dá uma saudade assim. Foi muito triste notar nessa minha pesquisa da linha Celeste, que corta o Anhangabaú, apesar da ótima recepção que a equipe de arquitetos do metrô me deu, eles me contaram uma realidade muito triste que nós até sabemos da nossa cidade, que é o que ocorre a pouca ou nenhuma comunicação entre as instâncias reguladoras. Por exemplo, nós temos ali o Terminal Bandeira, terminal de ônibus totalmente cercado, naquele setor tão provido de acessibilidade urbana. Embaixo do Terminal Bandeira, no subsolo, vai ter a estação Anhangabaú da linha Celeste. A equipe do metrô está fazendo um projeto executivo que não tem absolutamente nenhuma interface com o terminal de ônibus que está no solo. Talvez por falta de engajamento, talvez, claro, seria mais difícil fazer um projeto compatibilizando as duas disciplinas, mas eu acho que uma condição muito triste da nossa cidade é essa total falta de comunicação que as instâncias, não só de transporte, mas de esgoto, de água, elas não se comunicam entre si, né? Então, a gente vai ter ali uma estação de metrô embaixo de um terminal de ônibus e o terminal vai permanecer exatamente como ele está hoje, o que, ao meu ver, é um grande desperdício de uma oportunidade de se transformar radicalmente esse espaço do Terminal Bandeira. Como ocorre em Paris, no Le Havre, você tem uma grande estação com metrô e trem e uma grande galeria comercial, uma cobertura com eventos no térreo que dá para um parque. Quer dizer, daria para ter tido uma sinergia mais saudável frente a essas disciplinas todas não se comunicando, né? Sim, eu não conheço o projeto. O Sérgio tinha levantado a mão ali, Sérgio. Não sei se gostaria de se manifestar também. Agora não sei se vocês estão me ouvindo. Parece que deu uma trancada aqui. Alô, Houve uma... pessoal. Não sei se vocês me ouvem. Eu perdi um pouco o sinal aqui. Eu Eu acho que também. foi para todo mundo, viu? Mas agora acho que Tá. voltou. Foi Agora geral? sim, Caiu voltou. Eu geral. estava aflita que era eu, mas não, Não, então acho que foi tinha sido geral. Eu tudo. estava justamente perguntando, tinha visto que o Sérgio tinha levantado a mão ali anteriormente. Não sei, Sérgio, tu quer te manifestar? Não posso comentar, eu tinha levantado a mão num momento em que tinha dado um silêncio, né? E eu fico funcionando aqui como uma voz do além. Cada vez que dá uma, eu tento preencher. Mas o Emiliano ia dizer algo ali quando caiu a. Não, eu Não só sei se ia ele concordar concluiu. com a afirmação do André. Eu não conheço o projeto que ele está falando assim em detalhes, mas essa separação das áreas de gestão pública são coisas muito comuns. Inclusive na linha um não foi nenhum paraíso, né? O que o Fragelli passou nesse processo aí de projeto é a explicitação de toda a nossa história, né? De separação de poderes, enfim, de É, interesses, né? que acaba tendo consequências de toda a ordem, inclusive técnicas, né, Emiliano? Sim. O que eu ia comentar não deixa de ter relação com isso, né? É uma questão de fundo, digamos assim.
de alguma forma perpassa as três apresentações, né? Tanto a questão lá da centralidade do Vale do Anhangabaú, a questão do metrô, a questão dos layers de circulação de Brasília, né? Peatonais, etc. Mas ontem eu tenho acompanhado, né, atentamente todas as sessões e ontem houve uma discussão interessante em relação à questão dos instrumentos de controle, né, sob o ponto de vista do funcionamento, da ocupação e das densidades de um espaço urbano, né, das cidades brasileiras, que com esse descontrole técnico, né, tu começa a perder condições basilares de planejamento, porque se tu não tem uma população planejada, prevista, né, se não tem uma densidade que é determinada pela quantidade de construção correspondente, tudo fica relativizado, né? Que nem vai projetar uma casa para 5 pessoas, se passam a morar 20, tem problemas de toda ordem, né? Na drenagem, na canalização, tá, e tal. Então, a questão do metrô, por exemplo, Emiliano, eu estou comentando isso por uma experiência pessoal, né? Eu consegui realizar um desejo, fiz uma viagem a Helsinki para conhecer as obras do Alvar Aalto, né? E uma coisa que me chamou a atenção gritantemente é que, claro, uma sociedade mais homogênea economicamente, né? Esse país evoluído, tem uma condição social, uma grande classe média, né? A consequência, e não tem todos esses disparates que saem fora da questão do planejamento, né? Uma consequência é uma cidade de densidade homogênea. É uma coisa que está planejada, está controlada, está previsto. Então, eu tive circulando por lá em horários mais agudos, assim, horários do pico, né? Eu nunca deixei de sentar num metrô ou num VLT, nunca, né? As estações, claro, com qualidade tanto quanto as de São Paulo, que são excelentes, né? Mas tu pressente um outro problema, né? Que é a ausência de tu ter variáveis que tu possa lidar de forma técnica, né? André, eu queria te fazer uma pergunta, se eu ainda tenho tempo, não sei, Pito. Tem? Temos tempo ainda, sim. Esse projeto, né, tu apresentou uma apresentação muito boa, deu vontade de ver ela completa, né? Se tiver outra oportunidade aí, por favor, nos avise. Esse assunto é um assunto que a gente aqui ficou acompanhando à distância, como disse o Pita, e com menos informações, né? E houve um momento de bastante discussão aí em São Paulo, tá, e tal, sobre essa reformulação do Vale do Anhangabaú. O que foram as questões principais da polêmica que se estabeleceu? Qual eram os pontos centrais, assim, do que estava em debate? Se tu puder nos fazer uma sinopse. Perfeito. A polêmica se apoiou principalmente em três, eu diria, três pilares principais que a gente via constantemente nos jornais. Uma delas bastante fundada, mas ao mesmo tempo não, do alto orçamento da obra. Foi 100 milhões o custo da obra, mas eu acho que, frente a toda a reformulação estrutural da parte técnica, eu não acho 100 milhões um valor alto para uma obra tão grande. Outra foi essa aparente pouca arborização frente à versão anterior. Claro, a versão anterior tinha, como eu expliquei, as árvores na esplanada. A versão atual transformou a esplanada em acessível e jogou as árvores para as bordas, ainda plantando mais árvores. Essa foi muito discutida junto com a questão da água, porque ali não deu tempo de eu explicar, mas eles projetaram e executaram uma série de aspersores de água, como tem algumas cidades europeias, na esplanada. Primeiro, para combater essa aridez dessa grande esplanada seca em dias de calor,
e segundo, para orientar e guiar os caminhos e eventos de acordo com seus portos. Então, as águas fariam fronteiras e não cercas. Então, as polêmicas foram muito apoiadas na pouca arborização, na aridez da esplanada, na aparente aridez da esplanada e no alto custo da obra. Mas todas as três são, talvez tenham sido feitas de modo superficial, porque bastava estudar os porquês e os processos para entender que, na verdade, o custo não é elevado, a aridez... Agora, a aridez seria melhor administrada com as águas? Sim, isso é questionável, mas o que ocorre é que a gestão não liga os jatinhos de água. Então, o que era para funcionar já deixa de funcionar na raiz, porque a gestão contradiz as premissas de projeto. E a questão das árvores é isso. Optou-se por transformar a esplanada em um ambiente 100% acessível. Com isso, não dava para ter canteiros e obstáculos na esplanada. Mas acho que eu resumi as três principais. A minha dissertação, que tem todos esses desenhos, que são, sim, da minha autoria, conforme o Daniel perguntou, ela ainda não subiu na biblioteca de teses da USP. Mas, se vocês quiserem, eu posso colocar aqui no chat um link e dá para baixar Por ela. favor, Eu vou por colocar. favor, Bruno. É um link meu, por enquanto, mas vocês fiquem à vontade. Ok, obrigado. Nela, vai dar para vocês chegarem no capítulo de projeto que eu não consegui mostrar aqui. Coloquei aqui no chat, tá? É um PDF até pesado, porque ficou extenso o trabalho. Tem muito desenho, e o capítulo 1, que é introdutório, acabou ficando grande também, porque é muito interessante a história urbana do Anhangabaú, né? Então, ele foi crescendo ao longo da pesquisa. Eu já estou baixando. Salvei aqui. Beleza. Logo mais ela vai estar disponível lá na Biblioteca de Teses da USP. Só não sei quando. Muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma manifestação. Na verdade, eu só queria agradecer, né, estar nessa sessão, assim, e também expressar que fiquei curiosa para saber mais também desse trabalho. Obrigada, André, né, por esse link. Acho que a gente vai poder dar um acompanhamento, porque deu, assim, um gosto, a tua apresentação deu um gostinho que a gente queria saber.